Começando mais um episódio da Entretantos. E o look é da Via Concórdia, aqui no centro de Concórdia, Santa Catarina, ali no lado do Caetá Supermercados. E também da família Radim, que eu agradeço imensamente, da IACC, Tecnologia em Construção. Muito obrigada pelo apoio, pelo patrocínio. E vamos dar início na nossa Entretantos. Ele é contador, empresário, criador de conteúdo digital, autor de um dos nomes mais provocativos do debate digital. À frente da Corpan Contabilidade e Gestão, transformou números em narrativa e opinião. E nas redes sociais, com a Conversa com Fiorello, conquistou audiência ao questionar, provocar e muitas vezes dividir opiniões. Hoje eu converso com quem decidiu não ficar em silêncio diante do que enxerga no Brasil. Eu recebo com muito orgulho, com muita satisfação, o empresário Fiorello Ruviaro. E a nossa pergunta: Fiorello, quem é você? Bem, Lu, primeiro agradecer por essa oportunidade. Fiorello é um concordiense, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Produtividade e Qualidade Total, pós-graduado em Recursos Humanos e MBA em Gestão Empresarial. Minha vida se dedicou, Lu, a trabalhar e torcer para as pessoas, para as empresas, para as organizações irem bem. Junto com elas, nós vamos bem também. Exatamente. Então, eu acho que uma construção de uma felicidade também é fazer que o outro seja feliz. Exato. Tá aí nessa carona, a gente fica tudo bem. E tenho me dedicado, Lu, a fazer o certo, fazer o correto, fazer o justo e, dentro do possível, dar de si, antes de pensar em si. Ajudar os outros, se preocupar com quem é cliente, com quem é próximo, com quem é família, com quem é igreja e assim por dentro. Então essa é uma receita de viver assim bem, viver leve. E o Fiorello, a família do Fiorello, pai, mãe, também concordiense, do interior, do agro, como que é? Eu sempre me orgulho de dizer que meu pai é de Cachoeira e minha mãe é da Nova Prata. Uhum. Mas vieram muito cedo para Santa Catarina e se desenvolveram. A nossa família foi do agro. Sim. Eu trabalhei no agro, na agricultura, até 18 anos. Quando precisamos se mudar de local, sim, para continuarmos os estudos. E fui fazer minha faculdade, a bacharel em Ciências Contábeis, na cidade de Palmas, no Paraná, porque quando eu aqui cheguei, não tinha faculdade. 2 anos depois, se iniciou a FEALC, que hoje é o INC. Sim. Então, eu não podia parar 2 anos para esperar a faculdade daqui. Claro. Aí eu concluí a minha faculdade primeira lá na cidade de Palmas, no estado do Paraná. E o senhor tem irmãos, irmãs ou é filho único? Nós temos 7 irmãos. Olha, que grande. E 4 moças, né? 2 falecidos. E o resto, digamos assim, todos bem. Graças a Deus. Todos bem. Vem de uma educação pelos nossos pais de trabalhar, né? Prosperar dentro de uma linha ética e honesta, né? E me parece que todos estão estabilizados. Exato. Né? Por força do trabalho, logicamente. Exato. Né? E agora, quais os desafios que movem o senhor na vida pessoal? Hoje, se ainda tem algum desafio? Bom, eu sou muito feliz por ser contador. Lu, eu acho que ser contador é a profissão mais linda do mundo. Por quê? Você tem uma ligação com o empresário. Sim. E uma ligação com o governo. Eu falava esses dias que o nosso Tiradentes, que a gente comemorou alguns dias aí, isso, ele foi morto por questionar que se cobrava 25%, 1/5 isso, do que se produzia. E aí eu falava para meus amigos, hoje a coisa está muito pior, vai morrer muita gente, porque hoje você paga, Lu, acredite, bem próximo
de 40% de impostos do PIB brasileiro. O que é o PIB? Claro. O PIB é tudo que se produz Exato. no país. E isso chega próximo a 40%. Loucura, né? E respeitando aos homens públicos Sim. e aos políticos, grande volume deste valor arrecadado em impostos, você que está nos assistindo vai talvez me dar razão. Existe uma corrupção que não se tem mais controle no Brasil. Por isso que tem que morrer muitos Tiradentes para reverter essa situação. Exatamente. E onde você busca inspiração para o seu estilo de vida pessoal? Primeiro, Lu, se eu não for à missa aos sábados, Sim. eu tenho uma semana não tão boa. Olha só. E depois, a gente tem que ter uma postura para dar exemplo aos filhos, para dar exemplo à esposa e para dar exemplo à comunidade. Exatamente. Porque, Lu, a vida se torna vazia quando você não se preocupa com você, com os que estão em torno, e quando você não se preocupa em fazer o bem. E a espiritualidade na vida de uma pessoa, Lu, é muito importante. Faz a diferença também. Mas olha, eu garanto para ti que se não fosse essa força espiritual, eu acho que eu teria muito mais dificuldades. E te conto, Lu, eu não tenho dificuldade. A vida não é fácil para ninguém. Exato. Mas só tu tem paciência com os problemas que a situação vai se resolvendo, vai se acomodando e as coisas vão acontecendo. É no tempo de Deus, né? Exatamente, exatamente. Então, ninguém me autorizou a falar em nome da minha igreja. Sim. Mas eu gostaria que a minha igreja fosse modelo de governança para o Brasil. Quem sabe outro dia falamos mais pormenores de como funciona. Claro. Mas eu tenho orgulho da Igreja Católica, Exato. onde eu faço parte. Orgulho. Isso aí. Cada um tem a sua crença, cada Certo, um tem, certo. e a gente respeita, mas eu também tenho orgulho da Igreja Católica. Lu, a gente tem que respeitar tantas igrejas. Todas. Quando eu dava catequese, eu orientava os meus aluninhos para respeitar todas as Isso fórmulas de cristianismo. Isso aí. Né? E eu acho que é uma boa maneira, né? Exatamente. Exatamente. E então, Fiorello, você já até deu um spoilerzinho, mas vamos aprofundar. O que é ser feliz para você? Se tu fizer as coisas certas, você se torna uma pessoa leve. Nós vamos falar, eu vou te falar, Sim, porque eu tenho lido muitos livros e eles me fazem refletir. com certeza. Lu, verdade que dinheiro não traz felicidades. Mas se tu tem de sobra, me dá. Tudo bem, eu gosto de dinheiro. É uma beleza. Só. Agora, vamos fazer, nessa situação de ser feliz, vamos fazer uma análise. Sim. Uma análise. Como a gente tem eu sou maduro como profissional, Sim. tenho uma certa idade, e a gente reflete na vida. E nas palestras que eu tenho dado, eu tenho colocado isso. Para que 129 milhões? Para quê? Se eu, como profissional, depois de tantos anos de contabilidade, se eu tiver 1 milhão na previdência privada, eu e minha esposa não vamos conseguir gastar tudo isso para sobreviver, para viajar, para passear e para viver a vida. Sim. Né? Então, ser feliz, Lu, bem assim, de uma forma simplória. Ser feliz é fazer as coisas corretas. Isso. Porque você não fazendo certo, você ganha, porque, Lu, mais ganha quem ajuda, mais ganha quem dá, mais ganha quem é solidário, mais ganha quem pratica o bem. Então, a grande receita da felicidade, Lu, é fazer o bem sem olhar a quem. Mas tem que ter junto uma espiritualidade. Exatamente. Porque senão parece que fica incompleto. Fica um vácuo, né? Nós todos temos dificuldades
no dia a dia. Uhum. E muitas vezes tem que recorrer àquela lá em cima. É. Dá uma mão aí, que, né? E tem. E dá. E dá, né? A oração, Lu, tem um poder muito grande. Acreditem nisso. Orar e vigiar, né? Com certeza. É isso Esse aí não dá para ficar sem, Um bom né? caminho. É. Um bom caminho. É isso O aí. senhor já falou do dinheiro, mas como eu tenho essa pergunta, vamos reforçar. E realmente, qual o valor do dinheiro? O senhor já deu um bom spoiler aí. Sim, sim. Ah, o dinheiro é muito bom. É importante, né? Nossa, e precisa. E E eu de novo invoco, mesmo sem estar autorizado, invoco que Deus não quer ver ninguém miserável. exatamente. Não quer. Quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz, se ajudando e compartilhando e celebrando a vida. Né? O dinheiro é muito importante e precisa e faz parte da nossa vida. Sem ele seria um caos. Exatamente. Entende? O que o dinheiro o outro lado. o que o dinheiro não tem valor é aquele dinheiro, primeiro, sujo. Segundo, é aquele monte de dinheiro de que você não usa e não deixa ninguém usar. Né? Então, talvez por eu vir de uma origem humilde, eu não tenho essa ganância toda de poder pelo dinheiro e tudo mais. Tendo para viver, e eu sou contador, sei fazer contas, Claro. e eu sei quanto eu preciso, se eu vou viver mais 30 anos, eu vou saber quanto eu preciso, eu vou organizar isso, eu vou administrar isso, e isso é bom, eu vou me administrar, quero guardar meu dinheirinho lá, para quando minhas pernas não me puxam mais, eu tenho uma reserva para sobrevida, tudo mais, na velhice. Isso é importante para o jovem, né, que está nos assistindo. Exatamente. Que eles tenham esse planejamento financeiro. Agora, Lu, então eu quero fazer uma partezinha. Pois não. 80 milhões de brasileiros estão em situação falimentar. Você pode pesquisar em órgãos que tu quiser, pode me cobrar isso depois. 80 milhões de brasileiros estão em situação falimentar, ou seja, eles devem mais de 50% do que ganham, e com o que sobra, não dá para comprar uma boa comida. Então, isso são problemas governamentais, né? Não quero aqui entrar no assunto político, mas são problemas governamentais de que a estrutura educacional do Brasil não ensinou a sua população a economizar. Perfeito. Compra o que precisa, mas no mínimo 10% tem que ir para a previdência privada. Isso. No mínimo, porque senão vai ter dificuldades lá na frente. Exato. Então, quem não tiver essa educação, né, que não é a educação desse gente boa, mas é a educação financeira. Quem não tiver essa educação financeira vai ser infeliz. E Lu, eu tenho notícia de pessoas que se suicidaram por causa das dívidas. Sim. E que ficaram doentes por causa das dívidas. Olha só. E que estão vivendo muito mal por causa das dívidas. E um deles, o médico me contou, que ele ficou tão triste com as dívidas, que ele adquiriu um câncer. Mas que bárbaro. Olha, então, as pessoas são, no geral, boas pessoas. Sim. Desorganizadas no financeiro, e daí vem esse grande grau de tristeza que desmorona o ser humano. Exato. Infelizmente. Então falta isso nas escolas. Tinha um senhor que no momento, eu não me lembro o nome, mas era um ex-diretor da Sadia, que fez um trabalho... Seu Alberto Stringini, ex-presidente da SIC. Ah, ok, já me lembrou o nome. Fez um trabalho sensacional na orientação da administração financeira. Olha, se o trabalho dele salvou pessoas, muitas ou poucas, tem valido a pena. Exatamente. Um trabalho foi um trabalho excepcional. Incansável. Exatamente. Ele fez o estado inteiro. Olha que bacana Ele isso. foi nas associações da maioria dos estados. Que pena que as organizações, as escolas, não entenderam essa coisa boa que esse senhor tentou fazer. E olha, Lu, de forma
humanitária e voluntária. Sem remuneração. Era que tudo bonito. do bolso dele, as viagens, tudo. Sou testemunha, porque acompanhei. Que bonito isso. Eu era executiva à época, que ele era o presidente, e tá. nós rodamos o estado de Santa Catarina. Uhum. Bom, lembrando, Lu, eu tenho que dar os parabéns por tantos anos de ASIC. Nenhuma coisa ruim eu vi lá quando a Lu era secretária executiva. Então, ó, parabéns. Muito obrigada. E antes de nós irmos para o segundo bloco, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu sei que o senhor é muito importante para essa resposta, como todos os outros meus entrevistados que aqui estiveram, que me deram a honra de estar. Qual a sua visão de Concórdia hoje? Concórdia é uma cidade sensacional, aonde a gente se conhece, a gente sai na rua, oi, que coisa boa, é uma prerrogativa de cidade um pouco menor. Claro. Tá. Mas Concórdia, uma sociedade que vem se organizando, uma sociedade que, mesmo com a geografia difícil que é, com esses montes todos... Nossa topografia acidentada, né? Acidentada. Difícil o investimento empresarial. Muitas empresas, muitos negócios não vêm para Concórdia, porque, primeiro, a nossa localização geográfica, digamos assim, é longe de tudo. E a infra, né? Infraestrutura precisa, né? Mas Concórdia é uma gente acolhedora. Quando você chama, as pessoas, elas te escutam. Exatamente. Eu tenho um exemplo que nós fizemos a festa de Santo Antônio na nossa igreja, aqui na Igreja Católica. Uhum. Durante 15 dias, você produz bolacha, pão, doces, mondongo, rocambole. E a sociedade apoia, mas é incrível. Mas não são só os católicos. Sim. Outras religiões vêm lá comprar, compartilhar, celebrar a vida. Acho que esse é o lado bom. Então, Concórdia ainda é um local, na forma bonita de dizer, pacato. Uhum. Uma cidade pacata, linda, maravilhosa, gostosa, segura. É verdade. Né? E eu acho que nesse momento a gente tem que dar assim, os parabéns pela polícia militar de Concórdia, uhum, que consegue manter uma segurança a contento. Sim, perfeição, né? Não dá. Junto com a Polícia Civil e outros órgãos, sim, de segurança, né? Temos assim um lugar muito bom para se viver. Se pode melhorar? Claro, né, Lu? Sempre pode melhorar. Por exemplo, falando ambientalmente falando, isso, que essa empresa que agora vem a substituir a Casan consiga canalizar mais o nosso esgoto que vem poluindo o nosso solo aqui. O que a Casan fez foi maravilhoso. O nosso tratamento de esgoto lá na parte baixa da cidade é algo de primeiro mundo, Lu. Eu fui visitar. Então, Concórdia precisa infraestrutura, claro. Precisa de acessos, precisa, com certeza. Precisa de força de energia, precisa, né? A nossa gente é uma gente educada, formada, com a educação, Lu, dos nossos pais. Uhum. É um padrão de educação. Nós trabalhamos. Exatamente. Dizia assim o Atílio Fontana: o que o senhor fez na vida? Trabalhei. Eu vi em algum lugar escrito. Tem lá no busto dele, no Memorial Atílio Fontana. Escrito isso, me chamou a atenção. Uhum. Trabalhei. Igual a ele, né? Muitos dos nossos pais, sim, nossos avós, trabalharam para construir essa Concórdia que é hoje, né? Uhum. Então, digamos, pode melhorar, tem que melhorar, tem que seguir o seu caminho, né? Agora, depois de muito tempo, a valorização do interior, sim, chegando ao asfalto em Quende, Engenho Velho, Lajado dos Pintos, isso é dignidade. É verdade. Né? Então, essa é a nossa Concórdia que a gente quer. Crescendo. Né? Crescendo, né? E fazendo bem para sua gente, né? Exatamente. E agora nós vamos tomar uma aguinha para o seu Fiorello dar uma descansadinha, e eu também, mas é bem rapidinho. Não saia daí,
que já voltamos e temos uns assuntos bem importantes. Vie Concórdia é o destino certo para quem ama moda e autenticidade. Cada detalhe foi pensado para valorizar o seu estilo, das grandes marcas que você adora até aquelas peças únicas que fazem toda a diferença no seu look. Moda feminina e masculina com o moderno que une roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao sofisticado. Seja para atualizar o seu guarda-roupa, se inspirar em novas tendências ou encontrar o presente perfeito, a Vie Concórdia é o lugar onde a moda ganha vida e você é o protagonista. Vie Concórdia, ao lado do Caetá Supermercados, no centro, em Concórdia. Há mais de 35 anos, a IACC transforma projetos em realidade, contribuindo para o desenvolvimento de Concórdia com obras que fazem parte dessa história. Hospital São Francisco, Via Passarela, a Van, entre tantos outros projetos de grande impacto para a nossa sociedade. A IACC disponibiliza serviços do início ao final de sua obra com grandes resultados. IACC, Tecnologia em Construção. Voltamos, estamos aqui, eu estou como empresário e contador, Fiorello Ruviaro, que está fazendo uma prosa muito interessante, muito agradável e muito amorosa. E vamos agora para o segundo momento, que é mais empresarial e questões mais do dia a dia do senhor Fiorello. Em que momento, Fiorello, a contabilidade deixou de ser apenas técnica e passou a ser também posicionamento? Ah, muito bem. Lu, você lembra que uma vez eles nos tratavam de guarda-livro? Houve uma época que o contador, o profissional de contabilidade, era o guarda-livro. Mas os tempos mudaram, né? Mudaram tanto que passou a ser a contabilidade sem papel. Hoje tudo é eletrônico. Hoje o contador, ele não é só o profissional da escrituração contábil. Sim. Olha, tem dias que ele se transforma num psicólogo. Tá bom. Porque no dia a dia das empresas ocorrem muitas situações e muitos, talvez, problemas que dependem do contador, uma palavra do contador, uma solução do contador, uma orientação do contador para a solução dos problemas das empresas. O contador hoje, ele é intimamente ligado, não é amigo. Não dá para dizer que o cliente é meu amigo, eu vou na casa dele tomar chimarrão e vem na minha, não. Mas o profissional de contabilidade, ele está muito próximo dos negócios. Sim. E é muito importante as pessoas contarem com um contador para a sua vida pessoal, para um planejamento de uma vida financeira, Sim. para um planejamento de uma vida de bens, por exemplo, bens patrimoniais. Sim. Como guardar esses bens, como administrar os bens que eu conquisto ao longo da minha vida. Uhum. Então o contador tem esta facilidade pela sua formação de dar todas essas orientações aos empresários. Inclusive, Lu, uma coisa muito importante. É muito importante um contador estar presente na sucessão empresarial, que mexe com emoções, que mexe com o ego das pessoas, né? Nós aqui, isso não é nenhuma ofensa, Sim. mas os italianos, nós italianos, muitos de nós italianos somos muito ligados a patrimônio, que isso não é ruim. Claro. Tá? Formar patrimônio e depois, no momento de transferir esse patrimônio para os filhos, Dói. há alguma resistência. Só eu sei quanto eu trabalhei para conquistar e tal coisa. Mas o contador, Lu, ele está
no meio desses assuntos todos. Mas eu vou repetir o que eu falei antes. Lu, acredite, a profissão de contador é a profissão que eu acho Sim. mais linda do mundo. Uhum. Sabe por quê? Tu trabalha muito e não cansa. Que bom. É bem legal. Tá. O que da sua história pessoal molda o seu olhar crítico? Ah, não. Eu tenho sido menos tolerante ao momento que a gente começa a enxergar mais as situações. Sim. Eu tenho sido muito crítico à administração pública, seja municipal, seja estadual, seja federal. Como eu falei antes, ninguém me autorizou a falar da minha igreja. Sim. Ninguém. Eu só quero fazer uma comparação. Claro. Ai, se a governança pública fosse como a governança da minha igreja católica. E olha, eu vejo que ainda tem algumas críticas à nossa igreja, Sim. dizendo assim, a nossa igreja tem muito dinheiro, a nossa igreja é isso, aquilo. Gente, a nossa igreja tem o dinheiro que precisa para se manter. Os nossos padres vivem com um tantinho assim, certo? E são honestos, transparentes, nos mostram o caminho para Deus e são sensacionais. Então, se tiver uma coisa que eu defendo, mas com, como é que chama aquela gíria? Unhas e dentes, é a minha igreja. Pela transparência, pela honestidade e por o que ela faz para a sociedade. Lu, a nossa igreja católica, ela faz educação. A nossa igreja católica se importa e ajuda muito na saúde. A nossa igreja católica se ajuda muito na formação de caráter de muitas pessoas. A nossa igreja católica está presente nos momentos difíceis de todas as famílias, né? Então, eu quero fazer essa comparação. Sim. Por isso que eu faço e escrevi o livro, Lu, Reengenharia para o Brasil, Vamos falar na visão do contador. Por quê? As pessoas, eu quero agora falar para você, telespectador, os nossos homens públicos, infelizmente, estão roubando tudo de nós. Eu falo isso com muita dor. Olavo de Carvalho falou que homens públicos e políticos e tudo mais roubaram 6 trilhões de dinheiro público. Agora, alguns anos depois desse vídeo, um contador aqui do interior de Santa Catarina, se arrisca a dizer que os homens públicos, essa corrupção todas que vocês sabem por aí, sem fazer lado A, ou B ou C, nós temos um volume de roubo na história de 10 trilhões de reais. Ou seja, Lu, esses homens públicos, essas organizações, a corrupção, ela roubou da sociedade brasileira tudo o que você possa produzir em 3 anos. Que coisa. Olha o volume disso. É verdade. Então, por isso que eu me tornei um crítico. Exatamente. Então, cada livro que a gente lê, a gente começa a fazer uma analogia das coisas, né? Exatamente. E agora, como o senhor falou do livro, é a minha próxima pergunta. O que motivou, o senhor já deu algum spoiler, escrever o livro Reengenharia do Brasil na visão de um contador? Então, veja bem. O que lhe motivou? Lu, pelo conhecimento que eu tenho na gestão empresarial, na gestão tributária, na gestão de recursos humanos, na legislação empresarial, eu vejo que o Brasil está tudo errado. Nós seríamos um país de primeiro mundo se
os nossos homens públicos não se aproveitassem tanto do volume financeiro que se arrecada. Ou seja, Lu, muitas pessoas, quase ninguém sabe que um deputado estadual nosso custa 150 mil por mês. Por mês? Por mês. Cada um, não é por ano, não. Sim. Por mês. O salário é 34, 36 mil por mês. Por aí tudo bem. E tudo bem, assina embaixo. E o resto é penduricalhos. Tá. Sem contar que nós, sociedade, pagamos 20 pessoas para ser assessores deles. Eles não são assessores, são cabos eleitoral que trabalham durante 4 anos no estado de Santa Catarina visando a próxima eleição. E grande maioria dos nossos políticos não pensam na sociedade brasileira, pensam no seu próprio umbigo. Mesmo que isso é um pouco deselegante, Lu, Sim. mas eu preciso te dizer, os nossos políticos, os nossos homens públicos não estão preocupados com a sociedade. Estão preocupados com eles, com a sua reeleição, com o seu negócio. Uhum. O negócio deles ficou se permanecer no poder. Esse é o grande negócio deles. Infelizmente, né? A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu posso dizer assim, que é uma fábrica de milionários. Eu não tenho aqui uma calculadora na mão, mas podem ter certeza. Todos os que passarem pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a nossa gloriosa Casa da Legislação, é uma fábrica de milionários. Que coisa, com o né? dinheiro público. Infelizmente. Antes de nós encerrarmos, eu queria, em 3 palavras praticamente, quais seriam as 3 reformas urgentes que você defende? Só cite, por favor. Administrativa, urgentemente. Educacional e política. Muito bem, seu Fiorello. Então, agora vamos para o nosso encerramento. E por trás das opiniões firmes e dos números bem calculados, existe alguém que escolheu não ser indiferente. E talvez seja justamente essa inquietação que às vezes divide, mas também movimenta e que nos lembra que pensar o país é um exercício necessário e urgente. Fiorello Ruviaro, muito obrigada pela sua presença. Ficamos por aqui e até mais.